Olá pessoal, neste vídeo aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os aspectos de qualidade do biodiesel e vamos fazer isso baseando-nos na resolução da ANP de número 920, de 4 de abril de 2023, que estabelece a especificação do biodiesel e as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializam o produto em território nacional. Então, isso será feito por meio do destaque de alguns artigos, parágrafos e incisos dessa resolução. Logo nas disposições preliminares, eu chamo a atenção que se refere às definições para a seguinte definição: aditivo antioxidante. Para fins dessa resolução, trata-se de uma substância capaz de retardar a oxidação lipídica de óleos e gorduras que, quando adicionada ao biodiesel, aumenta ou prolonga sua estabilidade oxidativa, preservando suas propriedades por maior período de tempo. E por que eu faço isso? Isso vem ratificar o que foi mencionado em aula. Durante o processo de produção do biodiesel, quando eu destaquei que a gente deveria fazer um controle rigoroso da temperatura em todas as etapas, eu me referi muito especificamente à sua estabilidade da oxidação. Mencionei então que a presença de duplas ligações em alguns óleos vegetais que são utilizados como matéria-prima tendem a sofrer oxidação, formam epóxidos e causa polimerização, o que resulta em entupimentos, por exemplo, das tubulações dos veículos. Assim, também falamos da necessidade do biodiesel resultante destes óleos resistirem a pelo menos 6 horas em um processo de oxidação acelerada, que na verdade é um método estabelecido por esta resolução em que você aquece a 110 graus Celsius e ele deve resistir no mínimo 6 horas. Agora eu vou destacar o seguinte: 6 horas era até 2014. Em 2014 aumentou para 8 horas. Em 2019 para 12 horas. E atualmente, por esta resolução, aumentou para 13 horas, o que torna bastante necessária o quê? A adição de antioxidantes, pois até de acordo com o que a gente produzia em laboratório, obtínhamos em média um biodiesel que resistia a 7 e 8 horas, no máximo 10 horas. Então, torna-se crucial a adição de antioxidantes. No capítulo 2 dessa resolução, que trata do controle da qualidade do biodiesel, no seu artigo 4º do capítulo 2, é citado: o produtor e o importador de biodiesel ficam obrigados a garantir a qualidade do biodiesel a ser comercializado em território nacional. De modo que, no capítulo 1º, diz o seguinte: o produtor de biodiesel deve emitir um certificado de qualidade de uma amostra representativa cujos resultados das análises das características físico-químicas atendam integralmente aos limites especificados nas tabelas 1 e 2 do anexo dessa resolução. No artigo 5º, chama-se atenção ao seguinte: caso o biodiesel não seja comercializado pelo produtor ou importador no prazo máximo de 1 mês, a partir da data de emissão do certificado de qualidade, a característica massa específica a 20 graus Celsius deve ser novamente analisada. E conforme o caso, ele cita no parágrafo 1º: se a diferença encontrada com relação à massa específica a 20 graus Celsius do certificado de qualidade for inferior a 3 kg por metro cúbico, devem ser novamente avaliados o teor de água, o índice de acidez e a estabilidade da oxidação a 110 graus Celsius. No artigo 6º deste mesmo capítulo, que trata do controle da qualidade do biodiesel, relembrando, nós voltamos à temática da estabilidade da oxidação citando: o produtor de biodiesel deve adicionar aditivo antioxidante ao biodiesel, independentemente da matéria-prima que foi utilizada em sua fabricação. E esse aditivo utilizado deve atender às seguintes condições: no inciso 1, ser isento de elementos formadores de cinzas e organometálicos. No inciso 2, ser compatível com óleos lubrificantes aplicáveis aos motores do ciclo diesel. No inciso 3,
não causar efeitos colaterais ao funcionamento do motor, sistema de exaustão e pós-tratamento. E, finalmente, no inciso 4º, não afetar a especificação do biodiesel, mantendo o produto dentro dos limites definidos no anexo da resolução. No parágrafo 1º, acrescenta aí, importantíssimo, a obrigatoriedade de que trata o caput se aplica ainda que, sem a adição de aditivos antioxidantes, o biodiesel produzido já tenha atendido ao limite mínimo lá da estabilidade e oxidação. Ou seja, tornou-se mandatório nesta resolução que seja adicionado antioxidante. No capítulo 3º, descreve que a informação do tipo e concentração desse aditivo deve constar no certificado de qualidade fornecido pelo produtor ou importador. E aí eu destaco, por exemplo, se ele também é natural ou sintético, entre outras informações, claro. Dando continuidade a esta abordagem de controle da qualidade, no artigo 8º, nós identificamos o seguinte texto: os agentes econômicos autorizados a realizar a mistura óleo diesel A e biodiesel devem coletar em cada tanque do biodiesel em expedição, no mínimo uma vez por mês, uma amostra representativa deste biodiesel a ser utilizado na formulação, ou seja, misturado ao diesel A, que é aquele obtido do petróleo, para gerar o diesel B, e então emitir um boletim de análise deste biodiesel que foi utilizado na mistura, registrando o resultado da estabilidade e oxidação segundo a norma indicada nesta resolução, que é a EN 14112 ou a EN 15751, para a medida da estabilidade à oxidação. Nós aqui no laboratório temos o Hansimat, que é o equipamento que permite a gente usar esse método. Finalmente, temos que comentar sobre as especificações do biodiesel, todas elas, pelo menos dizer qual é o total, que estão contidas no anexo desta norma, a tabela 1, que tem as especificações do biodiesel. Eu digo o seguinte: o total é de 22 características. Entretanto, eu vou comentar apenas sobre algumas, as que considero principais, que é a viscosidade, ou seja, se um biodiesel está degradado, perdeu a qualidade, ele tem uma tendência de aumentar a viscosidade, já que, por exemplo, ele sofreu oxidação, as moléculas aumentaram de tamanho e com isso o fluxo entre as moléculas, essa viscosidade é aumentada. Importante mencionar o teor de água, que está relacionado com a altura do biodiesel com diesel no tanque, por exemplo. Então, esse A que contém água acima, com o tempo vai fazer com que a quantidade de água no biodiesel ela pode aumentar. Temos também o teor de éster. Por que é importante? Porque tem relação direta com o rendimento. Você tem a reação de um óleo com um álcool produzindo um éster, que é o biodiesel. Agora, qual é esse percentual mínimo aceitável? Esse percentual é de 96,5%. Aí temos também o índice de acidez. A importância está em que é bastante didático ou mesmo importante mencionar. Por quê? Porque à medida que o biodiesel degrada, o índice de acidez vai aumentar. E aí os danos também são aumentados, né? A possibilidade de danos e de uso daquele biocombustível, a partir do uso daquele biocombustível. Também vou mencionar aqui a presença ainda de monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos que compõem o óleo de partida. Então, existe um percentual máximo aceitável. Como também do álcool, metanol ou etanol, presente no biodiesel B100, a ser misturado ao diesel A. E, por fim, fechando hoje, a medida da estabilidade da oxidação. Está lá a característica descrita, a norma a ser utilizada para determinação, e que esse biodiesel B100 ele deve resistir a no mínimo 13 horas de uma oxidação acelerada. E aí, pessoal, hoje com essa abordagem nós complementamos a aula referente ao processo de produção do biodiesel, principalmente com relação aos aspectos de qualidade. Muito obrigada e até o próximo.